Hoje é dia de segunda-feira aqui na escola. Dia de segunda-feira, é lógico, né, cara? Hoje é dia de segunda-feira sem lei. Segunda-feira é lógico, pô. Hoje é segunda-feira. Então é segunda-feira sem lei. Eu tô dando risada aqui porque eu tô pensando num monte de coisa que eu vou falar aqui ao mesmo tempo e a cabeça tá a milhão com as informações. Mas é o seguinte, no vídeo passado eu trouxe pra vocês informações referentes. No vídeo passado que eu falo no outro segunda-feira sem lei, tá? Eu trouxe informações para vocês referentes a alterações que as leis contra as linhas de combate vêm sofrendo e como isso pode mexer na sua vida, certo? Na vida de quem pratica e na vida de quem vende, na vida de quem fabrica. Porém, é o seguinte: esses vídeos era para ter centenas de milhares de visualização. Só que é como eu sempre digo, a galera que assiste geralmente é a galera que já respeita a parada. É a galera que entende como funciona o processo da pipa. É a galera que está por aí tentando melhorar a situação da pipa. Agora, as pessoas que não assistem não vão assistir. Entendeu? Por quê? Porque elas não têm interesse. Porque o pipa é só um momento. É uma coisa que, tipo assim, se tiver, legal. Eu vou lá, vou soltar, vou tirar relo, vou fazer as cagadas que eu já faço todo dia. Mas se não tiver também, legal, vamos partir para outra. Vamos andar de carrinho de rolemã, vamos jogar taco, vamos jogar sinuca, né? Vamos fazer outra coisa que está no momento, que seja ali a modinha atual. Então, o que acontece? Daí depois, o que acontece? As coisas do BO sobra para quem ficou e tentou fazer alguma coisa. Agora, o que eu vou falar desse vídeo hoje o tema dele tá aí. E a minha pergunta para você é: quem é o seu representante na pipa hoje? Quem é a pessoa que você fala assim, olha, essa pessoa aqui pode ser um representante da pipa e essa pessoa pode tentar brigar lá nos governos com a gente para tentar fazer alguma coisa. Eu vou falar para vocês que ao longo de muitos anos aqui no YouTube aqui desde 2009, gravando vídeos de pipa desde 2012, na época do canal do Pipas Mogi, eu já tô aqui, ó, batendo perna aqui há bastante tempo já, bastante tempo. E eu já tenho acompanhado a evolução da pipa e a evolução de alguns assuntos referentes à pipa. E ao longo desses anos, nós tivemos algumas pessoas que tentaram se candidatar a um cargo político, né? Para tentar se juntar com outras forças lá dentro e fazer alguma coisa pela pipa. Pela pipa, eu posso dizer para vocês, quando eu falo pela pipa, não é necessariamente o pipa soltar pipa, é tudo que envolve a pipa. Porque a pipa, para quem não sabe, ela já é um patrimônio cultural do Brasil. Então, com a pipa ninguém pode mexer. Você não vai deixar de soltar o seu pipa. Isso vai continuar existindo. O que vai deixar de existir, se acontecer, né, que é um tema desse vídeo, que é as leis, se acontecer, vai ser o combate de pipa. Tá? Do jeito que ele é visto hoje, nas ruas, nas avenidas, nos bairros, nas quebradas, em qualquer lugar que haja linhas de combate, será o passado, chilena, indonésia, turca, árabe, não importa qual seja, a lei quer proibir isso. Então vamos partir do primeiro ponto. Eu fiz uma pergunta para vocês. Quem é o seu representante? Eu vou falar sobre algumas coisas e vou voltar nesse tema com vocês. Com relação às leis, eu vou dizer para vocês, fiquem sossegados, como o Pipeiro sempre ficou. O Pipeiro tá cagando para tudo, então fiquem sossegados. Porque a lei no Brasil, como eu vi na maioria dos comentários que fizeram no outro vídeo, e as pessoas continuam fazendo, eu escuto isso diariamente nos eventos que eu vou, não tem ninguém para fazer a lei acontecer. A lei vai existir, como um monte de lei existe por aí, porém não vai ser cumprida. Então, continuamos rezando, mantendo nossa fé em dia, pedindo ao Criador, a Deus, a Jesus, Jeová, Maomé, quem você quiser chamar. Entendeu? Seu pai de santo, vó de santo, tio de santo, a prima da igreja, a tia da igreja, não importa, o padre, o coroinha, continua pedindo para Deus, né, de alguma forma, para que nada aconteça. Tá? Então vamos manter essa fé, que eu falo que o Pipeiro tem uma fé que é indestrutível, tá? Nessa pegada aí de que não vai acontecer nada, nunca vai acontecer nada. Então vamos manter a nossa fé. Então realmente no Brasil as leis não são cumpridas, como elas não são cumpridas, vocês podem ficar sossegados. Mas caso aconteça, lembre que você já sabe disso. Entendeu? Se a polícia ou a lei quiser pegar você com a sua gangue
com a sua, 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 com seus amigos, com seu bondão, para exemplo, não vai dizer que você não foi avisado, certo? Também não pode chegar e falar, eu não sabia. Você pode até usar essa malandragem aí, mas pode ser que não funcione. Então esse é o primeiro ponto, tá bom? Então, até aí entendido? Entendido, né? Dessa vez, eu acho que sim. O que vocês não sabem, talvez, é que ao longo dos anos, como eu falei, algumas pessoas que supostamente poderiam estar lá brigando por nós nos governos, tentando fazer alguma coisa de verdade, certo? Essas pessoas tentaram, mas não conseguiram. Por quê? Porque existem muitos grupos que são unidos e tem outros que são desunidos. Quando eu falo assim, a galera da motoca, quem é motociclista aí, motoqueiro, motociclista, cachorro louco, não importa. Quem anda de duas rodas, sabe que a galera do duas rodas é unido. Se um cai, todo mundo para ajudar. Se um arrumar treta, todo mundo cola junto. Se você desmerecer um, todo mundo vai em cima. Então os caras é forte, fortalecido. Já o pipeiro, já não tem essa pegada. Tá? Existem outros grupos que estão também, mas o pipeiro ele é 100% desunido. Por quê? Já começa que o cara te proíbe de soltar o pipa que você gosta. Então já começa por aí. Então a primeira coisa que já acontece é essa. E fora um monte de outras coisas, né, bizarras que acontecem no mundo da pipa. Mas lá em 2012, nós tivemos uma pessoa conhecidíssima no mundo da pipa, né, que veio fazendo um trabalho excepcional. Se o pipa é o que é hoje, tem essa mídia toda que é hoje, você, que é um ingratão aí que está assistindo, que fala que o seu amigo lá, não sei da onde, TikToker, que é o Zica, o outro que é o Pica, não. Vocês não conhecem quem realmente é os caras que fizeram as coisas acontecer. Esse cara é um, que é o Jaime Pipas Rio. O Jaime é um fotógrafo e ele também, dentro das profissões dele, tem aqui as informações dele aqui, ó. Deixa eu ver aqui, não vou pesquisar aqui não, mas dentro das informações aqui, o Jaime Pipas Rio, ele é fotógrafo, ele é jornalista, e o cara é uma paixão, um amante da pipa, um amante do combate de pipa, da beleza da pipa, da tradição da pipa. Ele é carioca, e lá no Rio de Janeiro, e aqui em São Paulo, e todos os lugares que ele passou, ele fotografou a pipa. Então, lá em 2010, 2011, a galera que acompanhava um site que existia, que chamava Flogão, ele postava fotos lá. E ali começou uma interação do Rio de Janeiro com o Brasil todo e até com o mundo, porque ele foi visitar o Chile, ele foi visitar a França, ele foi visitar outros países que tinham pipa e ele trouxe essas informações até o Brasil. Então muita coisa do que você consome hoje de informação só existe graças ao Jaime. Tá? Talvez pudesse chegar por outras pessoas, talvez pudesse, mas já tinham outras pessoas lá. Tem pessoas que participavam que você não conhece. Por quê? Nunca houve interesse de divulgar. As pessoas aprendem e guardam para elas. Esse é o problema do pipa. Aprendem e guardam para elas. Inclusive a escola de pipeiro surgiu, o Pipas Mogi, lá em 2012, surgiu por causa disso, porque eu queria aprender corte e recorte e ninguém ensinava. Então os que eu aprendi eu comecei a ensinar. E hoje estamos aí com o canal Escola de Pipeiros ensinando tudo sobre pipa. E tem muita gente que até hoje guarda segredo. Então, o Jaime foi um dos primeiros a fazer isso. Então o Jaime, em 2012, ele tinha uma galera pesada aí junto com ele, os caras eram campanha e tal. Não sei se foi exatamente 2012, aqui, porque o que eu pesquisei aqui está aqui. Apuração, eleições 2012. Já faz tanto tempo que eu nem lembro se foi isso daqui mesmo. Mas em 2012, o Jaime Pipas Rio recebeu míseros 1.777 votos. Candidato a vereador pelo Rio de Janeiro. Certo? Míseros 1.777 votos. O cara rodava o Rio de Janeiro inteiro, tirando foto de tudo que era lugar. O cara fez uma campanha da hora, com as condições que ele tinha, que a gente sabe que é difícil. E o cara não conseguiu nada. Depois disso, Jaime saiu de cena, vieram outras pessoas tentando se candidatar. Tem outros nomes por aí, que eu nem vou citar, porque eu não conheço. Eu estou falando dos que eu conheço. Das pessoas que eu acho que seriam os meus representantes hoje lá para tentar fazer alguma coisa. Os meus representantes, tá bom? Eu estou falando de pessoas que eu acredito que estariam lá tentando bater a tecla. Pode ser que não aconteça nada? Pode ser, porque uma andorinha não faz verão, mas seria uma andorinha. Então, de grão em grão, a galinha enche o papo. Então, a gente colocaria um ia puxar dois ia puxar quatro ia puxar 8, e hoje, talvez, 2022, 2023, nós teríamos uma grande quantidade de pipeiros lá
envolvidos e tentando fazer as coisas acontecerem. Mas hoje nós não temos. Temos aí um ou outro representante que nem é só da pipa. O cara incorporou a pipa no projeto dele, mas o cara não é o pipeiro ali do dia a dia, da rua, tá ligado? O cara que faz acontecer. Os caras que entraram estão preocupados em criar pipódromo, estão preocupados em restringir a pipa para meia dúzia de gato pingado, para os amiguinhos ali do bairro. E essas pessoas aqui, eles queriam ampliar o negócio, eles queriam tentar lutar pelos combates de pipa. Difícil? Talvez sim, mas não impossível, certo? Aí foi passando o tempo, surgiu uma marca de linha nesse período aí de 2012 até 2016 aí, até hoje existe, que é a Aero. E a Aero tinha o seu representante, que era o seu criador, o dono, que era o Renato Libonati, certo? O Renato saiu candidato a vereador pelo estado de São Paulo no ano de 2016 pelo PTN. O Jaime saiu pelo... Deixa eu ver aqui. Pelo PRTB. São tudo partido pequeno, partidos pequenos, tá vendo? E o Jaime saiu pelo PT, o Renato saiu pelo PTN nas eleições de 2016. Renato Libonati. O Renato, ele era conhecido pela marca de linha, ele foi o precursor, né? Foi o primeira marca de linha a apoiar o pipeiro, a pegar a galera de pipa e levar para outro país para disputar campeonatos. O Renato teve uma grande parcela também positiva no mundo da pipa, com essa inovação no marketing, na forma de fazer marketing. Ele chegou na época arrebentando tudo, arrebentando no bom sentido, fazendo um marketing agressivo, pesado, fazendo a marca dele chegar nas pessoas, as marcas de roupa, o mulher. Tanto que hoje a Aero é uma marca consolidada no mercado, né? E tá aí já faz um tempo no mercado. E o Renato foi uma das pessoas que participaram. Na época, eu lembro que muita gente criticou o Renato por ele estar sendo candidato e acreditavam que o Renato só ia entrar lá para ganhar um dinheirinho e não ia fazer nada pela pipa. Como a maioria dos pipeiros fizeram também com o Jaime lá, eu escutei muito isso. E talvez muita gente se arrependa, né? Se arrependa, porque acabou votando em pessoas que hoje trocaram o Jaime por um candidato que hoje é contra a pipa. Trocaram o Renato por um candidato que hoje é contra a pipa. Olha só que louco, né, mano? E é uma parada que hoje, de repente, você que votou contra ou não votou nessas pessoas, hoje depende aí da sua lojinha ativa para ganhar um dinheiro. E você não pensou nisso na época. Você votou porque você só votou porque se vendeu para alguém que talvez fosse ganhar. Talvez você não gostasse dessa pessoa e votou em outra por qualquer motivo. Enfim, o Renato teve também aqui em São Paulo. Mano, é irrisório, velho. 4.528 votos. 4.528 votos não foi o suficiente para colocar o Renato dentro como vereador aqui no estado de São Paulo. Não foi possível. E aí, né, de 2016 a 2022, passou-se aí um tempo já, né, 8 anos, 9 anos, 2023. Algumas outras pessoas entraram lá no Rio de Janeiro, tem o Léo Vieira e tem o Lu e o Léo, se eu não me engano são os dois que entraram lá no Rio de Janeiro. Deixa eu tomar uma água aqui para não tossir. E existem outros estados que conseguiram alguma coisa aí, como eu falei, de grão em grão, a galinha enche o papo. Conseguiram algumas pessoas dentro lá, candidatos pipeiros, que entraram e tentaram fazer alguma coisa, mas, né, uma andorinha sozinha não faz verão, mas tem que começar por alguém. Então esses daí já entraram. Entrou, se eu não me engano, foi o Léo Vieira, depois o Léo trouxe o Lu, porque aí já tem, o pipeiro já viu que o cara tava lá, trouxe outra pessoa. Aí assim você vai conseguindo trazer outras pessoas. Aqui no estado de São Paulo, mais uma vez, nós não temos ninguém. O pessoal lá do norte e nordeste tem alguém lá que cuida, tem alguns candidatos de Manaus que também fortalecem com a pipa, que conseguiram um espaço lá para poder fazer os eventos, mas enfim, conseguiram um espaço, mesma coisa no Rio de Janeiro, em alguns lugares, mas não é para todos os pipeiros. E aí, em 2022, nós tivemos um outro candidato fortíssimo, que eu até achei que ele ia entrar. Eu acompanho a campanha, eu não falo muito aqui dessas pessoas, né, porque o canal não é voltado para política, mas eu estou falando para vocês como que uma decisão errada ou uma não decisão afeta a tua vida. E aí você não sabe o quanto que afeta. Porque essas escolhas desses candidatos, vereador, deputado estadual, deputado federal, geralmente são irrisórias. Você coloca um número qualquer lá.
são esses daqui os que mais afetam. São esses os que mais afetam na sua vida e nas suas escolhas. Então, em 2022, nós tivemos como candidato pelo Rio de Janeiro a deputado estadual o Jarro. Jarro, ele tem um canal, ele tem Instagram, já é conhecidíssimo no mundo da pipa, não só em São Paulo, não só no Rio de Janeiro, mas no Brasil inteiro, porque ele sempre foi um cara zoeiro, bagunceiro, um cara que gosta de resenha, que gosta da bagunça. Ele tem uma laje lá em Coelho Neto, onde ele mora no Rio de Janeiro, e ele leva os pipeiros lá, faz contra a laje, contra a rua, laje contra a laje. Enfim, ele ficou conhecido no meio da pipa e ele saiu candidato pelo PMN, meu nariz está entupido, tá? Por isso que minha voz está zoada e eu tô falando devagar hoje para tentar não ficar tossindo muito. Ele poderia ter sido um candidato a entrar lá e começar mais um outro processo, porque o Jarro, esses três que eu falei para vocês, eles daí não lutam só pela pipa, né? Eles lutam pela pipa e também lutam pelo combate de pipa. Então são pessoas que gostam de combates de pipa e tentaram entrar para tentar fazer alguma coisa pelo combate de pipa. Por mais difícil que seja, mas eles estavam lá e iam ser representantes para isso. Né? Melhor uma pessoa a favor do que uma contra. Então eu penso assim, então vamos botar o cara lá, né, para tentar fazer alguma coisa. Como ele saiu estadual, então ele precisou dos votos da galera do Rio de Janeiro. E aí eu esperava de verdade que o Jarro fosse entrar, e o Jarro recebeu 8.253 votos para a candidatura de deputado estadual do Rio de Janeiro, e também não entrou. Também não entrou, ele fez uma campanha forte, eu vi ele em muitos lugares, ele apresentou os projetos dele, tudo, fez o que tinha que fazer, com o dinheiro que tinha na mão disponível, com os amigos, com a galera apoiando, e mesmo assim, nada. Nada, nada, nada. Não conseguiu entrar. Então hoje o que nós temos? Nós não temos. Temos dois lá no Rio de Janeiro, aqui em São Paulo não temos nenhum, e nenhum apoiador, tá? Nenhum apoiador. Tinha um cara aí que nem é da pipa, mas a gente estava tentando conversar numa época aí, 2019, para ver se a gente conseguia fazer alguma coisa com ele, trazer ele pro nosso lado. Eu até cheguei a fazer um pipa com o rosto dele e tudo, mas a gente não conseguiu. Abandonamos o apoio que a gente tinha, simplesmente jogamos as traças e seja o que Deus quiser. E hoje nós não temos representantes na pipa, no meio político. E tudo isso que nós estamos falando é política. Leis são criadas na política. Preços são criados na política. É você fazer as coisas se tornarem legalizadas, está dentro da política. Você não vai conseguir fazer isso fora da política. Por mais que eu não gosto de política, eu não gosto, mas eu entendo. Eu não gosto de discutir política, porque eu tenho o meu posicionamento. Entendeu? Então vai ter gente que vai vir aqui e vai falar assim, faz um L, faz um L, faz arminha. Faz arminha. E não tem nada a ver com L ou com arminha. Certo? Tem a ver com você fazer escolhas erradas. Escolhas erradas. E não estou falando uma escolha de 2022. Não foi a mudança do presidente. O presidente é o cara que só caneta a parada toda. Estou falando de antes. De muito antes. Entendeu? Então lá em 2012, ó, o Jaime teve 1.777 votos. 2016, o Renato Limonati teve 4.528. E o ano passado, o Jarro, 2022, teve... Cadê o Jarro? Aqui, ó. 8.253. Os caras estão caminhando a passos bem curtos. Entendeu? Bem curtos. Talvez o próximo candidato daqui no ano que vem, que vai ser os vereadores aí, vai conseguir um pouquinho mais de 10 mil votos. Então, eu acho que está na hora, tá? De vocês começarem a pensar em pessoas, né? Já tem pessoas aí. Em pensar em apoiar essas pessoas e começar a ajudar elas a entrar lá para tentar fazer alguma coisa. Porque, assim, existem muitos pensamentos nesse meio do pipa e eu escuto vários todos os dias. Mas eu prefiro um cara da pipa lá dentro tentando fazer alguma coisa, porque a gente possa cobrar e fazer alguma coisa, ou tentar fazer alguma coisa, do que ninguém. Hoje, se acontecer alguma coisa, você vai correr atrás de quem? Fala pra mim aí, aqui em São Paulo, você vai correr atrás de quem? De ninguém. Aí no Rio de Janeiro, no seu estado aí, né, o estado do Rio de Janeiro, você vai correr pra quem hoje? Pra quem? Quem vai te apoiar? Em Minas Gerais, quem são? Então, assim, é o que eu falei lá no começo do vídeo.
a maioria dos pipeiros tá pouco se cagando pro que tá acontecendo. Pouco se cagando. Tá vive falando aí que não vai acontecer nada, que não vai dar nada, que não pega nada, tudo tranquilão, que é invenção da nossa cabeça, que a gente tá vendo coisa onde não tem. Então, continuaremos com o que temos. O que nós temos hoje? Nada. Nós temos um monte de políticos criando leis, certo? Para tentar dificultar a nossa brincadeira, a nossa diversão, a nossa terapia. Porque não é só uma brincadeira. É muito mais do que brincadeira. Porque a pipa já curou depressão. A pipa fez pessoas se conhecerem, se casarem. Hoje tem muito marido e mulher que trabalha com a pipa. A pipa traz renda familiar, certo? A pipa traz um monte de coisas bacanas. A pipa traz desenvolvimento humano, traz convívio social. A pipa tem um monte de coisa boa. Inclusive os combates de pipa. É que as pessoas não se interessam. Nem o pipeiro, muito menos as pessoas de fora. Quem são as pessoas que você apoia? Você tem que ter pessoas para apoiar. Mas você tem que lembrar que as pessoas que você apoia tem que ser pessoas que estão envolvidas com a pipa, que saibam se comunicar bem. Tá? Que saibam se comunicar bem. Tem que ser pessoas que entendem do que estão falando, que conhecem todos os mundos. Não adianta você pegar um cara que vai lá fazer um evento de pipa, bambu e falar, é esse cara que eu vou apoiar. Não. Esse cara não conhece ninguém. Esse cara nunca foi no Rio de Janeiro. Esse cara não conhece os caras de Minas. Esse cara não sabe como que a pipa circula em São Paulo. O cara que defende só uma bandeira, entendeu? De pipa, o cara que defende só um grupo, esse cara não pode ser candidato. Os candidatos, as pessoas que vocês vão apoiar, tem que ser pessoas que têm a cabeça aberta, que defende todos os setores, que defende o pipeiro, que vai abraçar o conjunto todo, que vai abraçar a galera que gosta de linha pura, a galera que gosta de linha de combate, a galera que gosta de linha da Indonésia, a galera que gosta de linha chilena, a galera que gosta de serão passado, a galera que gosta de campeonato de jereco, a galera que gosta de peixinho. Não adianta o cara botar um cara lá que só gosta de bambu. Ele já é contra o próprio pipeiro, como é que eu vou botar um cara desse lá? Então não dá. Então pensem no que eu estou falando para vocês. Eu estou trazendo ideias aqui. Eu trouxe primeiro informação e estou trazendo ideias. Ideias. Não tô só batendo como eu sempre faço, não. Eu estou trazendo ideias. Então pensem no que eu estou falando. Montem os seus grupos, entendeu? E tentem traçar um plano, porque daqui um ano, 2024, nós teremos eleições para vereadores. E aí, entendeu? Se o projeto lá do Senado for assinado, mais uma vez eu vou falar para vocês. Se o projeto for assinado, a lei já foi criada. Depois que a lei foi criada, para você tentar arrumar uma brecha, para você poder fazer as coisas, fica mais difícil. Me desculpem. Então pensem nisso e bora. Bora. O Jarro falou que vai continuar aí, certo? Nessa pegada aí. Se o Jarro sair para deputado federal em algum momento, eu sou uma pessoa que vou votar nele, certo? E esses daí que eu já falei, o Renato, se voltar um dia a candidatar, enfim. Tem algumas outras pessoas que eu gostaria de ver lá, mas eu já sei que não vão. Mas se tiver mais pessoas que aparecerem aí, eu faço questão de trazer aqui, bater um papo, trocar uma ideia. Vamos estudar as propostas dessas pessoas. Me dê nomes. Quem são esses candidatos? A gente marca um encontro, faz um bate-papo. A gente levanta as informações, vamos ver o que dá pra gente fazer juntos, não só bater na cara. Entendeu? Tentar fazer. Só que depois que eu fizer também, se não der em nada, de novo, aí eu venho aqui e esculacho. Esculacho mesmo, e dane-se, foda-se. Entendeu? É paulada pra todo lado. Sem dó, sem massagem. Porque já que a gente tá tentando fazer, e de novo, ninguém se movimenta, fica todo mundo olhando, tá todo mundo preocupado com o pipa lá do TikTok que tá subindo com 1000 metros de rabiola, então continue. Continue. Eu tô falando de coisas sérias, de bagulho sério, que importa. Certo? Se isso for bom pra você, bem. Se não for, amém. Continuemos a rezar, como eu falei lá no começo do vídeo. Vai pedindo pro seu santo, pro seu mestre, pro seu guru, pra quem você quiser aí, pra continuar protegendo a pipa. Porque se der BO, vai dar BO pra geral. Então nos vemos no próximo. É Pipa Terapia. Fui.